Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre introdução à química. Vamos ver o que a química estuda. Então, a química é definida basicamente como a ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e também a energia que é necessária, que é envolvida nesse processo, essa transformação. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender o que é, então, matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Podemos dividir, então, a matéria em duas classificações, corpo e objeto. Vamos ver o que é corpo. O corpo é uma amostra ou uma porção limitada da matéria. Por exemplo, a árvore é uma matéria, então se cortarmos o caule da árvore, uma tora de madeira obtida será então o corpo. E esse corpo, se ele sofrer alterações, for produzido algum material para utilização do ser humano, então será considerado um objeto. Então, por exemplo, essa madeira, essa tora, se ela for transformada em uma cadeira, será classificado como um objeto. E ainda podemos destacar o sistema. Sistema é o ambiente, vou colocar como o corpo é submetido, um local onde o corpo for submetido a uma observação. Por exemplo, se considere que um químico está realizando um experimento em uma placa de Petri. Tudo que está dentro da placa é o nosso sistema. Tudo que estiver fora dessa placa de Petri, podemos considerar que é a vizinhança. Então, a partir desse pressuposto, a gente pode entender que a química, ela estuda as substâncias naturais, substâncias artificiais, visíveis, invisíveis, minerais, vegetais e animais. E a relação à matéria, podemos estudar as suas propriedades. Colocar as propriedades gerais e as propriedades específicas, da matéria. As propriedades gerais são aquelas que não identificam a substância como diferente das demais, pois ela pode se repetir com outros materiais, então ela não é específica. Se eu falo que tem algum pozinho que é branco, eu posso estar me referindo a várias substâncias. Isso aí não é uma característica que consiga identificar com propriedade que é uma única substância. Já as propriedades específicas são aquelas que não se repetem para mais de uma substância e que podem servir, portanto, para identificá-las. Podem ser classificadas como as propriedades específicas organolépticas, as físicas e até mesmo as químicas. Então, as propriedades gerais da matéria, elas são observadas em qualquer corpo, independente da substância que ele é feito. Então, nós podemos citar alguns exemplos aqui da massa, extensão, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e impenetrabilidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Massa, então, é a medida da quantidade da matéria existente em um corpo. A gente pode falar que a massa, ela mede a resistência de um corpo, que um corpo possui de alterar a situação que se encontra, em repouso ou em movimento. Então, ou seja, a inércia. Quanto maior a massa, maior será a inércia. Ao se tratar da propriedade geral extensão, podemos dizer que é o volume que um corpo ocupa no espaço. Compressibilidade é a capacidade que um corpo possui de diminuir seu volume quando uma força é exercida sobre ele. Gases, eles são altamente compressíveis, enquanto líquidos e sólidos praticamente não se comprimem, exceto, claro, sob altíssimas pressões. Então, podemos dar um exemplo de compressibilidade. Se você puxar o êmbolo de uma seringa, ele vai se encher de ar. Se você tampar a entrada, você vai pressionar, você vai ver
que ele ocupa um certo espaço. Aí, se ele ocupa o espaço, ele não consegue voltar ao local original. Já a elasticidade é a capacidade que um corpo tem de voltar ao estado inicial, após ser submetido a uma força de deformação. Lembrando que essa força ela deve ser exercida dentro de um limite para não destruir a matéria. Um exemplo que a gente pode dar é a elasticidade da nossa pele. Divisibilidade é uma propriedade que a matéria tem de se dividir em partículas muito pequenas sem alterar as suas propriedades. Podemos dar um exemplo de uma pedreira em funcionamento. Rochas, elas são fragmentadas, dando origem a pedras, britas, etc. A mesma matéria, porém, em proporções menores. Impenetrabilidade é quando a gente trabalha dois corpos, a gente fala dois corpos não podem estar simultaneamente ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se você colocar mergulhar um copo num recipiente que tem água, para esse copo afundar, é necessário que o ar presente nele saia. Então, senão ele não vai afundar, ele não vai conseguir ser preenchido pela água, sendo preenchido pelo gás presente nele, pelo ar presente nele. Propriedades, então, agora nós vamos ver propriedades específicas da matéria. Essas propriedades, elas variam conforme as substâncias de que a matéria é feita. Elas podem ser, como eu já falei, organolépticas, físicas ou químicas. As propriedades organolépticas são aquelas que a gente pode perceber, elas são perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, que é o tato, paladar, visão, audição e olfato. E elas são diferentes, elas são percebidas diferentes materiais, apresentam diferentes cores, odor, sabor, brilho. É a capacidade que a matéria possui em refletir a luz que incide sobre ela. Exemplo, o brilho do ouro e o brilho do diamante. Então, agora nós vamos ver as propriedades específicas físicas. São aquelas propriedades que caracterizam fisicamente a matéria, ou seja, são aquelas que podem ser medidas em laboratório e observadas sem alterar a composição química da substância. É aqui nesses conceitos a gente pode destacar a dureza, a maleabilidade, a tenacidade, condutibilidade, permeabilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, além de solubilidade e também magnetismo. Então, nós vamos começar falando sobre o ponto de fusão e de ebulição, que esse ponto de fusão e ebulição são as temperaturas. Temperaturas estas que dependem da pressão atmosférica, onde a matéria passa, do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, nesta ordem, respectivamente. E ainda nós podemos abordar a densidade, massa específica de um corpo, É definida pela razão massa de um corpo, ou seja, define o quanto as moléculas são agrupadas. Quanto mais denso, mais próximos os atos constituintes da matéria. Gosto sempre de brincar. Qual que é mais denso? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Se a gente for pensar na massa, a massa é a mesma. Porém, a densidade ela é relacionada à massa da substância dividido pelo volume da substância. Então, para a gente ter 1 quilo de ferro, a gente vai gastar um volume menor do que 1 quilo de algodão. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto menor o volume, maior, então, será a densidade. No próximo vídeo, então, a gente continua falando sobre as propriedades específicas da matéria para a gente ver detalhadamente cada propriedade. Até mais!